Para muitos, a ideia de viver fora da rede simboliza liberdade, autossuficiência e uma vida mais sustentável. Imagine cultivar os seus próprios alimentos, gerar a sua própria eletricidade e gerir os seus recursos sem depender dos sistemas tradicionais. No entanto, em alguns estados dos Estados Unidos, este sonho transforma-se rapidamente num pesadelo. As regulamentações rigorosas, os custos proibitivos e os desafios naturais podem tornar a vida fora da rede quase impossível. Neste vídeo, vamos explorar os 10 estados mais complicados para quem deseja viver fora da rede. Desde o luxo do Havaí até as restrições de Nova Jersey, descubra por que é que estes locais, apesar da sua beleza ou recursos, apresentam obstáculos significativos para a autossuficiência. Vamos começar. 1. Havaí, o paraíso menos alcançável. O Havaí parece o local perfeito para viver fora da rede. Um clima tropical, água da chuva abundante e terrenos férteis. No entanto, o sonho transforma-se rapidamente num pesadelo por duas razões principais: os custos e os riscos naturais. Os terrenos no Havaí são dos mais caros do país. Comprar um terreno adequado para um estilo de vida autossuficiente é quase inalcançável para a maioria. A isto, soma-se o elevado custo de vida em geral, impulsionado pela necessidade de importar a maioria dos bens. Até cultivar os seus próprios alimentos pode ser complicado devido ao preço das ferramentas e das sementes. Além disso, o Havaí é vulnerável a furacões, tsunamis e atividade vulcânica. Estes fenômenos não só representam um risco para a segurança, como também podem destruir culturas, infraestruturas e sistemas de energia renovável, como painéis solares. A qualidade do ar também é comprometida pelo fumo vulcânico, afetando a saúde e a qualidade de vida. Embora o estado ofereça recursos naturais únicos, os custos e os riscos tornam-no um dos locais mais difíceis para viver fora da rede. 2. Califórnia, o gigante das restrições. A Califórnia, famosa pelo seu apoio à sustentabilidade, é paradoxalmente um dos piores locais para viver fora da rede. Um dos maiores desafios é o custo de vida, com terrenos extremamente caros em áreas com climas favoráveis. Embora as zonas desérticas ofereçam opções mais acessíveis, estas regiões são menos hospitaleiras, com temperaturas extremas e acesso limitado à água. As catástrofes naturais são outro grande obstáculo. Incêndios florestais, terremotos e secas são frequentes, colocando em risco sistemas essenciais, como painéis solares ou habitações fora da rede. Além disso, a burocracia na Califórnia complica ainda mais as coisas. Construir um poço, instalar um sistema séptico ou construir habitações alternativas requer licenças longas e dispendiosas. Embora o estado tenha uma política progressista em relação à energia renovável, os impostos elevados e a necessidade de cumprir inúmeras regulamentações fazem com que viver fora da rede seja uma tarefa quase impossível na Califórnia. 3. Nova Jersey, onde a liberdade é limitada. Nova Jersey, apesar de ter áreas rurais, é um estado onde as leis limitam severamente a vida fora da rede. Em muitas zonas, é obrigatório ligar-se aos sistemas municipais de água e esgotos, eliminando a possibilidade de uma gestão independente. Além disso, a recolha de água da chuva é regulamentada, dificultando a manutenção de reservas para uso doméstico ou rega. As leis locais também restringem atividades básicas de autossuficiência. Criar gado ou até mesmo acampar na sua própria propriedade está limitado por regulamentos, reduzindo a flexibilidade para quem procura desligar-se do sistema tradicional. O clima também adiciona dificuldades. Furacões ocasionais e tempestades invernais podem danificar infraestruturas, como painéis solares ou culturas. A isto, soma-se o elevado custo dos terrenos e a densidade populacional,
que dificultam a procura de terrenos adequados. Em conjunto, as regulamentações rigorosas e os custos transformam Nova Jersey num local hostil para os autossuficientes. 4. Flórida. Vulnerabilidade climática e regulamentações dispendiosas. A Flórida é um estado com muitas promessas para quem deseja viver fora da rede. Clima quente, água da chuva abundante e terrenos acessíveis. No entanto, os desafios superam rapidamente as vantagens. Um dos principais problemas são as regulamentações rigorosas de construção, concebidas para resistir a furacões, o que aumenta consideravelmente os custos de construção de habitações. A elevada umidade e o calor extremo dificultam a conservação de alimentos e a manutenção de equipamentos. Os sistemas de energia renovável requerem uma manutenção constante para enfrentar o desgaste causado pelo clima. Além disso, os furacões frequentes e as inundações representam uma ameaça constante, destruindo culturas, habitações e sistemas solares. Por outro lado, muitas áreas têm regulamentações rigorosas sobre o uso da água e as zonas com lençóis freáticos elevados limitam as opções para sistemas sépticos. Apesar dos seus recursos naturais, a Flórida apresenta um custo financeiro e ambiental elevado para quem deseja viver desligado da rede. 5. Nevada. Terra árida, regras rígidas. O Nevada, com a sua luz solar abundante, parece ideal para a vida fora da rede. No entanto, as suas leis rigorosas e as condições ambientais fazem deste estado um desafio extremo para os autossuficientes. As leis da água são particularmente complicadas, obrigando muitos residentes a ligar-se a sistemas municipais, mesmo quando preferem utilizar sistemas de recolha de água da chuva ou poços privados. O clima extremo é outro grande problema. Os verões são incrivelmente quentes e os invernos surpreendentemente frios, o que exige sistemas de energia robustos para manter uma habitação confortável. Embora a energia solar seja viável, as condições climáticas aumentam os custos de armazenamento e manutenção. Além disso, o solo pouco fértil e a escassez de água dificultam a agricultura. As secas recorrentes limitam a capacidade de manter culturas e gado, essenciais para a autossuficiência. Embora o Nevada tenha terrenos acessíveis, as suas leis e os desafios climáticos fazem com que viver fora da rede seja um desafio constante. 6. Connecticut, um estado pequeno com grandes restrições. Connecticut, apesar da sua pequena dimensão e paisagens pitorescas, apresenta enormes desafios para quem deseja viver fora da rede. Uma das principais barreiras é o custo dos terrenos, que está entre os mais elevados do país. Adquirir uma propriedade adequada para construir uma casa autossuficiente é um investimento proibitivo para muitos. As regulamentações também complicam esta tarefa. Na maioria das áreas, é obrigatório ligar-se aos sistemas municipais de água e esgotos, eliminando a possibilidade de utilizar alternativas, como poços privados ou sistemas sépticos. Além disso, as leis locais restringem atividades como criar gado ou construir estruturas essenciais, como estufas, o que limita a autossuficiência alimentar. O clima de Connecticut adiciona outro nível de dificuldade. Os invernos são longos e frios, o que requer sistemas de aquecimento eficientes e um bom isolamento para sobreviver. Ao mesmo tempo, as tempestades frequentes podem danificar painéis solares ou culturas. Estas dificuldades, juntamente com as barreiras legais e os custos iniciais elevados, transformam Connecticut num local pouco acolhedor para quem procura uma vida independente. 7. Illinois. O desafio do clima extremo. Illinois é um estado com vastas áreas rurais, mas viver fora da rede aqui não é tão simples como pode parecer. O clima extremo é um dos principais obstáculos. Os invernos são rigorosos, com temperaturas negativas que dificultam a utilização de sistemas de energia renovável,
como os painéis solares. Em contraste, os verões trazem tempestades severas que podem danificar infraestruturas e culturas. Em termos legais, Illinois tem regulamentações rigorosas que obrigam muitos residentes a ligar-se a serviços municipais, mesmo em áreas rurais. Isto inclui água, eletricidade e esgotos, o que elimina grande parte da autonomia que os autossuficientes procuram. Além disso, as leis agrícolas limitam a quantidade de gado e a dimensão das culturas que podem ser mantidas, o que dificulta a autossuficiência alimentar. O elevado custo de adaptação ao clima e de cumprimento das regulamentações faz com que viver fora da rede em Illinois seja economicamente difícil. Estes desafios combinados transformam este estado num local pouco viável para quem deseja uma independência total. 8. Arizona. Sol abundante, mas problemas de água. O Arizona é conhecido pela sua luz solar abundante, o que o torna num local aparentemente ideal para quem deseja depender da energia solar. No entanto, este estado apresenta barreiras significativas, especialmente em termos de acesso à água e regulamentações. O clima árido do Arizona significa que a água é um recurso escasso e valioso. Em muitas áreas, as leis obrigam os residentes a ligar-se a sistemas municipais de água, mesmo que tenham sistemas alternativos, como poços ou recolha de água da chuva. As secas frequentes agravam esta situação, fazendo com que o acesso à água seja uma luta constante para os autossuficientes. Além disso, embora a energia solar seja uma opção viável, algumas empresas de serviços públicos cobram taxas a quem instala painéis solares, o que reduz os benefícios econômicos desta fonte de energia. Também é necessário investir em sistemas de armazenamento avançados para enfrentar as temperaturas extremas e garantir um fornecimento contínuo de eletricidade. Embora o Arizona tenha terrenos relativamente acessíveis e muito sol, as restrições sobre a água e os custos associados à energia fazem com que viver fora da rede seja um desafio constante. 9. Nova York. Para além da Grande Maçã. Nova York é famosa pela sua vida urbana, mas também tem vastas áreas rurais que, em teoria, poderiam ser perfeitas para quem deseja viver fora da rede. No entanto, mesmo nestas zonas, as regulamentações e os custos dificultam este estilo de vida. As leis de zoneamento geralmente exigem que as propriedades estejam ligadas a sistemas municipais de água e eletricidade, mesmo em áreas afastadas das cidades. Isto pode ser um problema significativo para quem procura uma independência total. Além disso, o custo dos terrenos em Nova York é elevado, o que torna a aquisição de uma propriedade adequada um desafio econômico. O clima também não ajuda. Os invernos são longos e rigorosos, com temperaturas que dificultam a geração de energia solar e aumentam a necessidade de sistemas de aquecimento avançados. As tempestades de neve e outros fenômenos climáticos também podem danificar infraestruturas, como painéis solares ou estufas. Resumindo, embora Nova York tenha um vasto espaço rural, as barreiras legais, os custos elevados e o clima extremo transformam este estado num local complicado para a autossuficiência. 10. Texas. Independência a meio gás. O Texas tem a reputação de independência e liberdade, mas viver fora da rede aqui não é tão simples como parece. Embora o estado tenha vastas áreas rurais e terrenos relativamente acessíveis, as restrições locais e as condições climáticas criam barreiras significativas para os autossuficientes. Em algumas zonas do Texas, as leis locais obrigam os residentes a ligar-se a serviços municipais de água e eletricidade, mesmo em propriedades rurais. Além disso, os sistemas alternativos, como poços ou energia solar, podem enfrentar regulamentações adicionais, dependendo do condado. O clima do Texas também apresenta desafios. As secas são frequentes em determinadas áreas, o que dificulta o acesso à água para as culturas e o gado. Por outro lado, as tempestades severas, incluindo furacões na região costeira,
podem causar danos significativos em infraestruturas, como painéis solares ou sistemas de armazenamento de energia. Embora o Texas ofereça terrenos acessíveis e um espírito independente, estes fatores limitam a viabilidade de uma vida totalmente autossuficiente no estado. Viver fora da rede nos Estados Unidos não é tão simples como parece, especialmente nestes 10 estados. Desde custos elevados a regulamentações rigorosas e desafios climáticos, cada local apresenta barreiras únicas. No entanto, para quem procura a liberdade de uma vida autossuficiente, ultrapassar estes obstáculos pode fazer parte da viagem.